Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1, somos instruídos pela palavra de Deus quando ela nos diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade e das alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Palavra do Senhor. Amém. Louvado seja o teu nome, Cristo, porque tem nos dado o privilégio de te conhecermos, tanto de uma forma pessoal, e essa tem sido a nossa primeira experiência de conhecermos como nosso Salvador, como aquele que um dia quebrou os grilhões do pecado na nossa vida e nos trouxe a Ti mesmo, constrangidos pela beleza vitória. Mas tens nos dado também o privilégio de Te conhecermos de uma forma mais profunda, compreendendo até onde é possível aquilo que a Tua revelação nos dá sobre Ti mesmo. Nós pedimos que essa palavra que temos meditado nos ajude a compreendermos mais do Senhor, para que nós tenhamos um viver que seja rendido a Ti, moldado à Tua imagem. Pedimos ao Cristo que assim seja, em Teu nome que é santo. Podemos sentar. Quem é Jesus? Essa é a nossa indagação. Quem é Jesus é quem temos procurado compreender ao longo desses domingos. Uma resposta que é extremamente essencial para quem se diga cristão. Uma resposta errada deixa claro que não somos cristãos. Uma resposta certa nos ajuda a compreender que talvez sejamos cristãos. Uma resposta certa também nos ajuda a entendermos a aliança da salvação na nossa vida. Nós falamos domingo passado examinando o que o escritor de Hebreus tem dito quando ele cita a frase que Deus falou muitas vezes e de muitas formas aos pais. E nós começamos a ver que não é possível eu querer traçar um entendimento de Jesus sem respeitar o modus operandi que Deus estabeleceu para falar conosco. E o modus operandi não foi nem o misticismo, nem o pragmatismo, mas segundo o escritor de Hebreus, duas são as dinâmicas: aos pais, pelos profetas. Eu penso que ainda tenhamos lugares aqui dentro, uma ou duas cadeiras aqui. Tem duas cadeiras aqui, se alguém quiser sentar. Não? Ok. Aqui na frente, quarta fileira aqui, tem lugar. Acharam aí? Tem mais uma coisa. Deixa as pessoas se acomodarem. Eu estou vendo muita gente em pé lá fora. Em breve isso vai acabar, irmãos. Enquanto os irmãos se acomodam, né? As estruturas da igreja e o telhado já foram postos lá no novo local. Depois eu falo sobre isso. Ok, então como nós estávamos dizendo, Deus tem um modus operandi, uma forma muito clara e definida de falar conosco. Não é o misticismo, não é o pragmatismo, como já vimos, mas ele diz que ele fala aos pais pelos profetas. E então nós começamos a examinar essa primeira característica do modus operandi de Deus falar conosco,
segundo a Escritura, que está constituída na figura da comunidade da fé. O que para muitos, às vezes, como eu disse no domingo passado, muitos reformados, às vezes ficam meio arrepiados e até com medo dessa expressão, por causa da doutrina, da tradição da igreja. E como nós somos defensores do solo Escritura e somente a Escritura, às vezes quando a gente fala dessa tradição que se dá aos pais para que nós tenhamos o conhecimento da verdade, a gente ouve de forma insensata aquelas alegações: não, pastor, mas eu creio no que está na Bíblia. E por que isso é insensato? Porque quem fala isso não se toca, não percebe que o que ele diz que está na Bíblia está condicionado por pressupostos que ele carrega. Então, quando eu quero dizer que eu creio no que está na Bíblia, eu estou dizendo que, na verdade, eu estou levando para dentro da Bíblia muitas coisas que eu acredito e não necessariamente que está lá. E daí eu faço as minhas interpretações equivocadas. Contei 2 podres da minha vida hermenêutica para vocês domingo passado, quando eu era um arminiano convicto. Olha que tragédia. Então nós começamos a examinar a seriedade disso. Eu quero que você comece a entender que quando Deus fala conosco, há toda uma comunidade de fé que dá testemunho ou não daquilo que estamos dizendo. Existe uma comunidade histórica da fé que dará testemunho ou não do que nós estamos afirmando. É por isso que o escritor de Hebreus coloca essa frase: olha, Deus falou de muitas maneiras aos pais, e então ele vai falar sobre Jesus nesse livro, o sacerdócio de Jesus. Ele está dizendo: eu não vou inventar absolutamente nada, eu apenas quero mostrar que nossa tradição de fé já nos havia mostrado quem ele era, e que na verdade não sou eu, o escritor de Hebreus, o infiel ao entender o sacerdócio de Jesus. Os infiéis são aqueles que, não olhando para a nossa tradição, não conseguem ver quem ele é. Então eu quero começar a entender com você como é que essa tradição surge. Eu gostaria que você olhasse primeiramente Gênesis capítulo 12, rapidamente comigo. Antes de Deus começar a revelar a sua palavra. E é importante que você entenda isso. A primeira revelação escrita de Deus à sua palavra são os 10 mandamentos. Monte Sinai. Até o Monte Sinai, Deus não havia ainda revelado de forma efetiva e de forma formal a sua palavra escrita para o seu povo. Por isso o capítulo 12 é importante de Gênesis, porque é nesse capítulo que Deus chama um homem chamado Abraão, nesse momento ainda Abrão, e Deus diz para ele sair da casa da terra dele, da parentela dele, da casa do seu pai, e ir para um lugar que ele não conhecia. E o Senhor apenas disse: eu vou abençoar os que te abençoaram, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoaram, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então no capítulo 17 vem uma coisa muito surpreendente. Abraão e Sara não podiam ter filhos. É interessante que, se você olhar Gênesis, a narrativa da criação, quando Deus chama Adão e Eva, cria Adão e Eva, ele diz: olha, crescei e multiplicai-vos. Então veio o dilúvio. E o dilúvio dizima a raça humana. Capítulo 9 de Gênesis, Deus chama Noé e diz: olha, crescei e multiplicai-vos. E aí novamente nós temos a transgressão em Babel. Deus divide as línguas. É depois de Babel que Deus chama Abrão. Só que é interessante que, ao renovar a aliança dele com Abrão, ele não diz crescei e multiplicai-vos. Observe que no capítulo 17 diz: e quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor. O homem tinha 99 anos. E o Senhor disse a ele: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti,
e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão o rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Observe agora, para Adão ele disse: sede fecundo. Para Noé ele disse: sede fecundo. Aí ele toma Abraão, 99 anos, já não dá para dizer sede fecundo. A esposa dele ainda é estéril. Por isso ele não diz sede fecundos, ele diz: far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Observe, quando Deus constitui um povo para ele, Deus não escolhe um povo que existe. Você entende isso? Não existia Israel, não existiam hebreus, existia um homem chamado Abraão, que era caldeu. E Deus diz: de você que não pode ter filho, eu vou criar um povo para mim. E é a esse povo que eu vou dar a minha palavra. É por isso que é interessante quando a gente vai ao livro do profeta Isaías, dê uma olhada lá também. Como eu disse a vocês, quando começamos essa série, essa exposição de Hebreus exige da gente um conhecimento não apenas da exegese, mas de teologia bíblica e de teologia sistemática. Porque é um texto complexo, é um texto amplo nas discussões dele. Isaías capítulo 1 nos ajuda a entender um pouquinho mais isso. Capítulo 1, Deus faz uma acusação contra o seu povo. E no versículo 3, a primeira acusação ela é colocada. Versículo 2 e 3, ele diz: ouvi, ó céus, dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Observe: criei filhos. E a palavra criar aqui em hebraico, ela tem a ideia de trazer à existência o que não existia. Quem eram vocês? Nada. Vocês sequer existiam como nação. E eu criei essa nação para ser o meu povo. O que é interessante na acusação de Isaías é que ele diz: eu criei, eu os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Ok, o que nos interessa pensar aqui é que Deus constituiu um povo, e a esse povo ele entregou a palavra dele, e essa palavra vinha carregada do quê? De uma promessa messiânica. Gênesis 3, vamos voltar a Gênesis para você entender isso. Gênesis 3, versículo 15. Quando Deus está amaldiçoando o homem por causa do pecado, ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Há uma promessa messiânica, um Messias viria para restaurar essa história perdida. E a quem Deus vai revelar a verdade messiânica? A esse povo que ele constituiu. É interessante então que quando nós pensamos nisso, sobre esse modus operandi de Deus falar aos pais, nós vemos que Deus revela a plenitude da sua palavra e revela a plenitude do entendimento do Filho amado Jesus na redenção humana por meio dessa comunidade de fé. Então não está sujeito à minha forma de interpretar, não está sujeito ao que eu acho que é verdade ou não, mas tem que estar em conformidade com essa tradição da fé. É como se ela fosse a prova dos 9 do meu trabalho. Eu lembro quando eu estava no seminário aprendendo exegese,
Nós tínhamos todo o passo a passo da exegese. E quando nós terminávamos o penúltimo ponto, que era a extração da mensagem, ou seja, agora eu tenho condições de entender o que o texto está dizendo, nós achávamos que aquele era o último ponto. Pronto, agora eu sei a verdade. E aí o nosso professor, que inclusive era um teólogo liberal, ele colocou o último ponto e não aquele. Ele disse, sabe qual é o último ponto? Analogia fidei. A analogia da fé. É quando você compara essa verdade que você acha que achou com o restante da Escritura. É quando eu preciso comparar para ver se aquilo que eu achei exegeticamente estava de acordo com o todo da Escritura. É aqui que muitas pessoas se perdem, porque elas acham e elas até sabem o passo a passo da análise do texto, e quando elas chegam às suas conclusões, elas dizem: não bateu com o que me ensinaram. Mas ela também não fez a analogia da fé, ela não examinou o todo da Escritura. Só isso? Não, ainda falta um ponto. É necessária a analogia com a comunidade da fé. O que nós recebemos, o que nos foi ensinado, bate com a nossa análise, mesmo que seja da Bíblia toda. Deixa eu dar um exemplo para você pensar. A coisa não pode parar na analogia fidei, porque a analogia da fé também pode ser corrompida. Eu posso criar um arcabouço de verdades na Bíblia que dê significado à minha exegese errada. Exemplo: Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová têm uma forma própria de examinar a Bíblia. Eles têm uma forma própria de fazer analogia fidei. E quem não está acostumado a perceber os erros exegéticos, os erros da analogia fidei, muito menos vai perceber a contradição com a tradição da fé. Perceba, o escritor de Hebreus ele está nos trazendo lá no capítulo 1 a ideia de que eu não posso conhecer Jesus fora dessa analogia fidei. E isso está baseado apenas no Antigo Testamento. Não. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós encontramos que Jesus também nos ensinou isso. Eu quero que você olhe também rapidamente, então comigo, João 14. João capítulo 14, versículos 25 e 26. A palavra de Deus diz: isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, observe agora, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Esse texto não diz respeito a mim e a você. Esse texto não é uma promessa para mim e para você. Esse texto é uma promessa para os apóstolos, os discípulos que andaram com Jesus. E aí tem muito crente que pega isso aqui fora de contexto, e aí não prepara sermão, não prepara estudo, não estuda a Bíblia, e ele abre a boca naquela: não, o Senhor Deus vai dizer o que é que eu tenho que falar, vai pôr na minha boca. E pega esse texto fora de contexto. Jesus estava dizendo que aos apóstolos seria enviado o Espírito Santo de tal maneira que esse Espírito ensinasse aos apóstolos o que eles não entenderam. A gente não precisa de muito esforço para perceber que eles não entenderam nada. Andaram 3 anos com Jesus, mas suas mentes ainda estavam cauterizadas. Nós vimos no segundo sermão dessa série a experiência dos cegos lá em Marcos, em que os discípulos estão andando com o Senhor, eles são capazes de dizer: tu és o Cristo, tu és o Cristo, e não entender o que eles estão dizendo. E ficarem brigando por poder, pensando que o reino de Jesus era um reino político, achando que o reino de Jesus era um reino econômico. Eles não tinham entendido nada. Jesus diz: olha, quando o Espírito Santo vier, ele agora vai ensinar vocês, apóstolos,
Só isso? Não. Ele diz, ele também vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O que mostra que isso não é conosco, irmão. A menos que você acredite em reencarnação. Então, do tipo, ó, reencarnei, eu estava lá na época de Jesus, o Espírito Santo está me fazendo lembrar o que estava lá atrás. Não pode ser. Ele só faria lembrar daqueles que tinham andado os 3 anos com o Senhor, e esses sim saberiam o que era tudo que o Senhor tinha ensinado. Em outras palavras, o que é que Jesus está dizendo? Ninguém pode abrir a boca e falar em nome dele se não for por meio apostólico. Isso então é reafirmado no livro de Atos. Observe Atos capítulo 1. Versículo 1 e 2, ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo a quem? Aos apóstolos. E para que não haja dúvida quem são esses apóstolos, versículo 12, ele diz: então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olibal, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Está aqui a lista dos apóstolos. A quem que o Espírito Santo havia dado mandamentos? Aos apóstolos. Quem são eles? Está aqui a lista. Ah, mas falta um. Eles não, está faltando um. Versículo 15 diz: ora, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, ele fala do filho da perdição e tal. Versículo 21: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Qual era a característica para ser um apóstolo? Tinha que ter andado com o Senhor desde o batismo até o dia da sua ascensão. Você entendeu por que é uma grande mentira quando hoje auto se denomina o apóstolo? Apóstolo Estevão Hernandes, apóstolo Valdemiro Santiago, apóstolo dos quintos dos infernos, apóstolo! Mentira! São falsos profetas enganadores que abrem a boca em nome de Deus para distorcer a verdade de Deus. E o que é que nós fizemos aqui? Nós olhamos como a tradição bíblica e histórica vem mostrando isso. Ou seja, não é o que eu penso, não é o que eu quero dizer a você, é o que está em conformidade com a Escritura e é o que está em conformidade com a tradição da fé. E essa tradição, então, ela é reafirmada por Paulo. Pega a sua Bíblia, 2 Tessalonicenses. Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Paulo, exortando a igreja, diz assim: pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola vossa. Havia uma tradição do ensino para que pudesse ser checada a verdade. E Paulo dá um exemplo disso com Timóteo. Pega de novo sua Bíblia. Observe 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 em diante. Ele diz: tu, porém, tu aqui é Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O que foi que Timóteo aprendeu? As sagradas letras, a escritura sagrada. Mas ele aprendeu isso desde a infância como? Estudando sozinho. Eu, Timóteo, 6 anos estou lendo aqui o texto hebraico, já descobriu o que significa. Ele diz: não, se você olhar no início do livro, capítulo 1, versículos 3, 4 e 5, ele diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com consciência pura,
porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação, observe agora, que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E eu estou certo de que também em ti. Qual era a fonte da tradição de Timóteo? Sua avó, sua mãe. Ele não aprendeu a Escritura como um iluminado que abriu o livro e descobriu qual é a verdade. Havia uma tradição, a mesma que Paulo havia dito em Tessalonicenses, que nós não podemos abrir mão. Entende, irmãos? Palavras são muito vastas. Você faz o que você quiser com palavras. A começar que palavra não tem significado em si mesmo. Palavras adquirem significados. Não existe essa história de que eu vou no dicionário e eu sei o que significa. Não, o dicionário é apenas um livro que descreve sentidos, mas ele não pode descrever o sentido porque não existe. Então há uma tradição, e o escritor de Hebreus está dizendo: nós vamos tratar de Jesus, nós vamos tratar do sacerdócio dele, mas olhando para aquilo que os pais nos ensinaram. Nós queremos olhar para essa tradição. Como eu disse no domingo passado, essa tradição, ela não inclui apenas a igreja, e aqui a gente precisa entender, ela inclui Israel também. Infelizmente, quando se trata da escatologia, e aí o pastor Jair tira sarro de mim nesse ponto, há aqueles que creem numa doutrina escatológica chamada pré-milenismo dispensacionalista. E o Jair tira sarro porque ele é pré-milenista dispensacionalista. E ele vive zoando com a minha cara por causa disso. E até conversamos nessa última vinda dele aqui sobre esse ponto. E um ponto bem interessante era o conceito de reino de Deus. Porque numa visão pré-milenista dispensacionalista, reino de Deus é uma coisa diferente de Israel. Mas se eu olhar realmente tanto a Escritura como a tradição da igreja, Israel e igreja não são coisas separadas. Não são duas entidades diferentes. A igreja nada mais é do que a continuação do judaísmo. Por isso Paulo nos inclui na aliança de Abraão, não é uma aliança à parte. E do mesmo jeito que os judeus estavam inseridos na aliança do Messias que viria, nós estamos inseridos na aliança do Messias que veio. Então, se nós falamos da tradição, nós não podemos falar da tradição apenas dos pais da igreja, como eu tenho visto. E tem bons livros saindo sobre esse assunto. Franklin Ferreira tem escrito sobre isso no Brasil. Tem um outro autor que eles publicaram recentemente pela editora Fiel, falando da importância dos pais da igreja. Há um livro maravilhoso de um exegeta e historiador da St. Andrews University, chamado Christopher Hall, chamado Lendo a Bíblia com os Pais da Igreja, ou Lendo as Escrituras com os Pais da Igreja. Mas isso ainda é apenas metade da história. Porque aquela parte do Antigo Testamento, ela tem uma outra fonte de tradição que também é nossa. Tradições rabínicas, que devem nos ajudar a entender textos do Antigo Testamento. Então essa tradição que o escritor de Hebreus está falando. Quando a gente começa a observar a maneira como ele analisa o texto, está em conformidade com o rabinato da época dele. Apenas para te dar um outro exemplo de que isso realmente está na Bíblia, olha comigo, primeira carta de Pedro, capítulo 3, um texto complexo de interpretação. A partir do versículo 18, Pedro diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Essa expressão, pregou aos espíritos em prisão, não encontra lugar nenhum, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. De onde que ele tirou isso?
E se você examinar, você vai descobrir que os rabinos falavam do inferno assim. E eles usavam essa expressão em vários livros rabínicos. Ele fala daqueles que morreram fora da aliança como espíritos aprisionados, ou literalmente o que Pedro disse, espíritos em prisão. Eles estavam falando de conformidade ou inconformidade com a tradição da igreja. Mesmo os autores da Bíblia, inspirados, não falaram fora da tradição, porque havia um povo que Deus escolheu para trazer-nos a Escritura. Então essa tradição inclui tanto Israel quanto o cristianismo. E aqui eu gostaria que você tivesse em mente duas coisas. Primeiro, que essa revelação progressiva que vai chegar no Novo Testamento aponta que o Novo Testamento é o ápice de todo o processo. Você não consegue entender o Antigo Testamento sem que você saiba o Novo Testamento. Nós costumamos dizer que o Novo Testamento ele é o óculos. Eu, por exemplo, consigo entender bem essa ilustração. Eu tiro o óculos, eu vejo só um monte de cabeça, algumas cores, mas eu não consigo distinguir direito o seu rosto. Assim o Antigo Testamento assim o Novo. Eu posso ver um monte de coisa, mas eu não consigo distinguir direito. Eu sei que há uma promessa de um Messias. Eu sei que esse Messias deveria redimir seu povo, que ele deveria ser rei, que ele deveria ser profeta, que ele deveria ser sacerdote. Eu consigo ver isso no Antigo Testamento, mas eu não consigo ver com clareza. Então quando eu olho para o Novo Testamento, eu olho para Cristo. Então tudo aquilo que antes não era claro, começa a ficar claro. Então todo o nosso fundamento de entendimento do Antigo Testamento é o Novo Testamento. Mas há uma outra contrapartida. O fundamento hermenêutico do Antigo Testamento é a base para o entendimento do Novo. Nós não falamos de uma hermenêutica do Novo Testamento sem que eu tenha entendido o Antigo Testamento. Não faz sentido. Por que os teólogos liberais, quando começaram na época do Iluminismo, segunda metade do século XVIII, começaram um ataque contra a fé cristã? Eles escolheram dois pontos. Primeiro, ataque a Jesus. Segundo, ataque ao Antigo Testamento. Por que eles não atacaram o Novo? Porque se eles derrubassem o Antigo, o Novo Testamento era apenas mais um livro de religião. Não haveria eixo promessa e cumprimento. E onde que está Jesus? No eixo promessa e cumprimento. A história humana foi perdida, o pecado entrou na história. Mas havia um Messias para essa redenção. Quem que nos falou tudo isso? O Antigo Testamento. Tire o Antigo Testamento, o Novo Testamento não faz nenhum sentido. Então perceba, há um eixo de relacionamento muito claro entre esses testamentos. Agora que nós consideramos isso, nós realmente temos condições de analisar a riqueza dessa tradição eclesiástica. A riqueza que nos ajuda a descobrir, a entender a verdade de Deus, que está revelada de forma plena na pessoa de Jesus Cristo. E a primeira questão dessa riqueza que eu quero chamar a sua atenção diz respeito ao fato de que foi por meio dessa comunidade de fé, essa comunidade Israel e Igreja Cristã, uma única comunidade, que Deus revelou os livros sagrados que nos dão certeza da verdade da fé. Deus revelou a palavra dele dentro dessa comunidade. É por isso que nós podemos dizer sola Escritura. Nós sabemos quais são os livros revelados por Deus, porque esses livros foram revelados dentro de uma comunidade de uma forma muito clara e objetiva. Não foi subjetiva. Lembre-se que domingo passado eu falei disso. Quando Deus começa a revelar o Antigo Testamento, não é como os outros
novos livros religiosos que dizem ser inspirados, em que o cara vai, fica divagando, né, lá não sei quantos dias em oração, aí ele tem um nirvana, vem uma luz, aí ele escreve alguma coisa e chega para olha, a divindade me falou isso. Não, não é assim no Antigo Testamento. Não era essa cachaça doida das outras religiões. Não era a maconha batizada dos profetas das outras religiões. Nós vimos que foi claramente uma manifestação visível de Deus no Monte Sinai que começa tudo. Para quantas pessoas? Segundo a numeração bíblica, nós falamos de 3 milhões de pessoas que viram o evento do Sinai e ouviram a primeira vez a voz do Senhor. Depois você olha lá Êxodo 19 ou olha o sermão do domingo passado. 3 milhões de pessoas presenciaram a manifestação do Senhor, ouviram a voz do Senhor. Nós dissemos, os liberais dizem, não Senhor, 3 milhões é um absurdo, onde já se viu? Não tinha esse número, eram só 2 milhões. Eu disse para vocês, para mim não faz diferença. Se no tribunal comum 2 ou 3 testemunhas são suficientes para condenar um homem, imagina 2 milhões. A gente ainda pode quer reduzir para 100 mil, não tem problema para mim. Ah, só tinha 10 mil, também não tem problema para mim. Mas mesmo os liberais são levados a concordar que naquele êxodo tinham 2 milhões de pessoas. E que quando diz o texto no capítulo 19 que Deus falou audivelmente a esse povo, estava claro. Não foi Moisés que subiu a montanha, tinha uma ervinha e saiu fumando a ervinha, ou mastigando uma ervinha alucinógena e voltou, cara, eu tive lá com Deus, deu 10 mandamentos para gente. Não foi isso. O povo viu. E o texto diz que foi o povo ainda que pediu que Moisés fosse o mediador para que ele não morresse, para que o povo não morresse. Muito bem, então nós temos essa questão. Deus revelou a Escritura dentro desse povo para nós. E ao longo dessa caminhada, é importante a gente entender isso. Por quê? Porque muitos escritos surgiram, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Escritos que às vezes são usados para querer falar de Jesus. Alguns requereram para si o status de serem livros inspirados, ou seja, livros que possuiriam a autoridade de Deus para serem observados e praticados. Todavia, quando esses livros são comparados com os textos que de fato são inspirados, esses textos têm se mostrado falhos ou falsos em seus ensinamentos. Um exemplo prático, o Antigo Testamento. Nós temos um problema com a Igreja Católica, que são aqueles 7 livros a mais que a Igreja Católica tem, que eles chamam de deuterocanônicos. Esses textos, os deuterocanônicos, mais os textos apocalípticos, formam o que, na tradição, são chamados do conflito do cânon. Muito bem, a questão ela é complexa, eu quero que você entenda isso. Eu gasto todo um módulo na CEBI, 30 horas para tentar ajudar os alunos a entenderem essa complexidade. Não é uma coisa tão simples como a gente às vezes faz parecer, do tipo, a Igreja Católica acrescentou 7 livros a mais. Isso não é verdade. Começa por aí, essa informação é mentirosa. A Igreja Católica não acrescentou nada. O problema é que nós tínhamos 2 listas que disputavam o ser sagrado no Antigo Testamento. Uma lista de 39 livros, uma lista de 46. E essas listas não eram da época da Reforma. A Igreja Católica seguiu uma lista de livros ocidentais, da comunidade ocidental, da tradição cristã ocidental. E os reformadores, uma lista da comunidade cristã oriental do cristianismo primitivo. Como a Igreja Católica Romana se colocou como a igreja de todas as igrejas ocidentais, ela apenas deu continuidade à lista dos 46. Quando os reformadores vêm, eles dizem, olha, mas essa lista não bate. E não bate com o quê? Com a tradição. Quem eram
os detentores da tradição da revelação do Antigo Testamento? Era a Igreja Católica? Não, ela nem existia no Antigo Testamento. O cristianismo sequer existia no Antigo Testamento. Calvino, Lutero, Zwinglio, Melanchthon, todos vão dizer, a tradição estava na mão judaica. E qual é a lista de livros sagrados reconhecidos pelo povo de Deus no Antigo Testamento? Uma lista de 39 livros. Esse foi o ponto de partida para o debate com a Igreja Católica. E a partir daí, os reformadores puderam examinar as outras questões que atestavam que os livros revelados por Deus de fato eram apenas 39. Você percebeu como a tradição ela foi importante para uma definição? Se você ficar na Bíblia, pela Bíblia nesse momento, cada um fala o que quer de acordo com os pressupostos que tem. E apenas para você entender, a Igreja Católica hoje passa por uma revisão disso. Apenas a título de curiosidade, se você acessar a Folha de São Paulo, 1992, não me pergunta o dia nem. Havia uma reportagem sobre uma reunião da CNBB, do Conselho Nacional de Bispos do Brasil, onde foi proposto por Dom Terra, inclusive um bispo aqui de Brasília, que a Igreja Católica passasse a usar a Almeida atualizada com 39 livros para começar a recatequizar esse problema. Porque a ala exegética da Igreja Católica tem entendido que realmente a tradição que eles seguiram estava errada. Observe, foi essa tradição que nos ajudou a entender o que era inspirado. O que quer dizer que esses outros 7 livros são apócrifos? Não. Apócrifos são textos falsos. Esses livros não são falsos. Os judeus chamavam esses livros de inspirativos. E adivinha como é que os reformadores chamavam esses 7 livros a mais? De inspirativos. Tanto Calvino quanto Lutero disseram que eles eram riquíssimos para o conhecimento da fé cristã. Mas por não serem inspirados, não poderiam servir de base para formar doutrina. No Novo Testamento nós tivemos um fenômeno parecido com esse, mas agora se tratando de apócrifos, não de deuterocanônicos ou de livros inspirativos. Essa lista de livros foi defendida pelos teólogos liberais e que tem sido a fonte de inúmeras distorções sobre Jesus Cristo. Quem leu ou assistiu aquela porcaria do Código da Vinci, quem viu o documentário Zeitgeist, o espírito do tempo, que diz que Jesus foi uma construção mitológica de mitos egípcios, babilônicos, quem viu todas essas porcarias precisava saber que a fonte deles de pesquisa são livros apócrifos. Nenhum deles está baseado na documentação bíblica. Começa por aí o problema. E aí nesse caso é importante a gente pensar que a comunidade cristã primitiva foi a comunidade que Deus usou para formar, confirmar e afirmar a doutrina dos apóstolos. Então eu tenho que pensar as questões desses apócrifos que se dizem da época do Novo Testamento à luz da comunidade, da comunidade primitiva. E por que aquela comunidade não aceitou esses livros como verdadeiros? Vamos lá. Primeiro problema: esses livros sequer existiam na época do cristianismo primitivo. O escrito mais antigo do Novo Testamento, e aí eu estou seguindo uma datação ainda liberal, depois eu te explico, é o Apocalipse de João, ano 95. O texto apócrifo mais antigo que nós temos teria surgido no final do primeiro século, quase ano 200 e alguma coisa. 190 a 200 e alguma coisa. No caso do Apocalipse de João, eu estou dizendo que é uma datação liberal, porque já existe uma revisão de datação que diz que Apocalipse não passou do ano 70. Eu estou quase convencido dessa datação. Falta um pouco para eu me converter a essa data. Ok?
Observe, se esse texto nem existia no cristianismo primitivo, como é que ele poderia ser um texto confiável? Aproximadamente 3 gerações de cristãos já tinham passado quando surgiu o primeiro livro apócrifo. Por isso a comunidade de fé me ajuda a entender os limites. Somente isso não, quando eles apareceram, foi essa comunidade da fé que me ajudou a entender o conteúdo desses livros. Livros gnósticos. Algumas ideias gnósticas para você entender. A carne é uma prisão do espírito. Então você tem que libertar o espírito. É engraçado que tem crente que diz, irmão, vamos salvar almas. Isso é uma leitura gnóstica. Isso não é uma leitura bíblica, não se salva almas. Os gnósticos salvam almas. A Escritura fala de salvar pessoas. E o gnosticismo dizia, nós somos divindades aprisionadas dentro desse corpo. Nós temos que libertar o divino. Coincidência ou não, é o que Kenneth Reagan ensina nos livros dele, Morris Cerullo, Joyce Meyer, Kenneth Copeland, Mike Murdock. Miles Morrow, uma hora dessa já deve saber o que ele ensinou de errado. Esses homens todos e essas mulheres são gnósticas e abrem a Bíblia para ensinar pensamentos gnósticos dentro da Bíblia. Frases isoladas da Bíblia que eles dão significados gnósticos. Foi a comunidade primitiva que nos ajudou a entender quem era esse pessoal e como eles interpretavam de forma distorcida as Escrituras. Então perceba, a tradição ela era importante. É por isso que o escritor de Hebreus está dizendo, eu sei quem é Jesus. Porque quando eu estudo quem é Jesus, o meu estudo sobre Jesus não está baseado naquilo que eu penso em que algum outro grupo falou, mas aquilo que os nossos pais, os nossos antepassados, a nossa tradição nos mostrou. Isso dá sentido. Foi a comunidade primitiva também que me ajudou a entender que livros sérios como o Pastor de Hermas, Epístola de Barnabé, Dida Rei, todos esses livros não eram inspirados, ainda que fossem úteis para a igreja. A comunidade primitiva ela foi importante nesse processo. Eu penso que isso seja suficiente para que você entenda a riqueza da tradição da igreja, para o nosso entendimento não somente da fé, mas do entendimento de quem é o Senhor Jesus Cristo. Foi por meio dos pais que Deus proveu os documentos certos para o nosso entendimento. É nesse sentido que o escritor de Hebreus usa a expressão Deus nos falou dos pais. A ideia é que o seu discurso, ou seja, que o livro de Hebreus estaria totalmente fundamentado nessa tradição. Nada seria inventado, apenas reafirmado à luz do evento Jesus. Por isso, se nós queremos realmente conhecer Jesus, nós precisamos definir qual será a fonte da nossa pesquisa e qual é a confiabilidade desse material. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, eles nos dão testemunho, não somente da confiabilidade histórica. Você pode pegar todos os relatos do Antigo Testamento, todos os relatos do Novo Testamento, e você vai ver que existe confiabilidade histórica em cada detalhe daquilo que eles dizem. Se você quiser examinar isso, 2 livros. Merece confiança o Antigo Testamento, do Wilson Lasher Jr. O segundo livro, bem curtinho, esse do Lasher é um pouquinho maior, 500 páginas e tal. Mas o outro é mais fácil, tem pouco menos de 200 páginas. Merece confiança o Novo Testamento, Dr. F.F. Bruce. E eu posso te dar uma lista de livros sobre a confiabilidade documental, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Mas a questão não repousa apenas nisso. Nós também sabemos que esses textos, além de servirem como base para qualquer estudo histórico, eles têm o selo divino. Eles são livros que foram inspirados por Deus. Então, se nós almejamos de fato conhecer a Cristo, nós precisamos nos ater à revelação das Escrituras. A Escritura é a base de todo o conhecimento. E tão somente a Escritura. Textos extras bíblicos, eles devem ser considerados somente se estiverem em conformidade com a Escritura. E mesmo assim eles servirão como ilustração da Escritura, nunca como a fonte da verdade.
Esse é o primeiro aspecto da tradição, a riqueza dela. Há uma segunda riqueza dela, o aspecto hermenêutico. O entender a Escritura de acordo com a igreja. Entender a Escritura de acordo com o povo de Deus. Não é um entendimento pessoal. Nunca pode ser um entendimento pessoal. Para que a gente não caia nessa loucura que hoje a gente vê, de pontuar uma questão bíblica e alguém olhar para a tua cara e dizer: essa é a sua interpretação. Eu posso dizer que tudo que eu tenho dito a vocês não é a minha interpretação. E a interpretação que a igreja historicamente tem dado. E a interpretação que está em conformidade com a igreja, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Longe de mim querer ser um intérprete que inventou a roda da teologia. Nós não somos chamados a inventar nada. Apenas a proclamarmos a verdade de Deus segundo a Escritura, em conformidade com aquilo que os nossos pais nos ensinaram. Se eu quero conhecer Jesus, eu preciso compreender isso. Eu quero terminar essa exposição, para no próximo domingo voltarmos agora ao problema hermenêutico da comunidade como forma de conhecermos Jesus de fato, te dizendo como isso foi importante para a minha vida. Quando eu cheguei no meu seminário, meus professores da área bíblica eram todos liberais. Quando eu digo que são homens liberais, significa que eles não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles criam que a Bíblia tinha erros e contradições. E talvez alguma coisa ali dentro fosse palavra de Deus. Entenda, eu não estudei num seminário de uma instituição liberal. Eu estudei num seminário presbiteriano da Igreja Presbiteriana do Brasil. E quando eu cheguei e comecei essa fase, a primeira coisa que eu agradeci a Deus foi ter tido aula com o Dr. Valdir Carvalho Luz e o Dr. Américo Ribeiro. Os 2 primeiros anos foram com esses homens. Depois entraram as matérias de exegese com os liberais. E quando eles começavam a falar, eu dizia: cara, não está certo. Não está fechando a conta. E adivinha por que havia uma desconfiança de que não estava certo? Por causa do que meus pais, por causa do que meus pastores anteriores haviam me ensinado. A conta não está fechando. A tradição para mim foi importante para desconfiar da mentira. O que vamos fazer? Tudo bem, o caminho é a exegese, então foi quando eu meti a cara na exegese, aprenderei a exegese. E aí eu aprendi que a exegese dialoga com inúmeros livros e dialoga com as interpretações da tradição. Em 6 meses, eu estava dando dor de cabeça e aborrecimento para meus professores. Eu já disse a vocês, nessa época de seminário, eu lia, em média, 80 livros por ano. Quando eu fui desafiado por eles, aí mesmo que eu peguei firme na leitura, porque eu sabia que em algum lugar eles estavam mentindo para mim. E o que é que me dava essa convicção? Uma sólida tradição da minha fé. É por isso que tem um monte de gente que vai fazer teologia e não tem sequer o fundamento. E aí quando ouve um professor doido falar um monte de abobrinha e besteira, ele: nossa, eu não sabia disso. Eu não sabia mesmo, mas não é verdade. Mas ele sai de lá encantado com o professor, porque o professor citou grego, citou hebraico, aramaico, rodopiou na sala, citou Freud, citou Kant, citou um monte. E ele diz: nossa, ele só não citou a tradição da igreja. Uma sólida formação de acordo com a tradição, da revelação que Deus deu aos pais, nos ajuda no mínimo a desconfiarmos das mentiras. Se a igreja evangélica hoje tivesse pelo menos isso, esses falsos profetas, falsos apóstolos, pastores mentirosos, mercenários que exploram as pessoas, não seriam ouvidos.
Porque as pessoas, por causa de uma sólida tradição, diriam: tem algo errado no que ele está falando. Posso até não saber porquê, mas tem algo errado. Abandone uma sólida tradição da fé, e logo logo alguém perverterá o entendimento que você tem da Escritura. E se eu quero conhecer Jesus, mais do que nunca eu preciso dessa tradição. Mais do que nunca eu preciso dessa tradição que me trouxe a Escritura, me revelou a Escritura e me revelou o entendimento. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela nos foi trazida de uma forma muito clara, objetiva e específica. Porque ela nos foi trazida dentro de uma comunidade da fé. O Senhor não usou lunáticos, o Senhor não usou profetas falsos, nem pessoas cheias de visões pessoais. O Senhor usou pessoas dentro da comunidade, reconhecidas pela comunidade, como homens inspirados por Ti. Te agradecemos porque podemos conhecer o Teu Filho não somente pela experiência da nossa conversão, mas porque essa experiência ela pode ser validada com a revelação da Escritura e o entendimento que a geração dos Teus filhos tem deixado como legado para nós. Então nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender isso, para deixarmos como legado para a próxima geração a fé que um dia foi entregue aos pais, e nos foi entregue por eles, e agora como pais deixamos para os nossos filhos. Perdoa-nos quando em alguns momentos nos tornamos soberbos, achando sermos donos da verdade, e ignoramos a verdade que o Teu povo já havia proclamado. Ajuda-nos a sermos fiéis a essa tradição, e nós te pedimos isso em nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado. Amém, Senhor.